Qual a maior dificuldade que a seleção brasileira enfrenta nessa Copa América? O favoritismo contra a seleção peruana é bom ou ruim? Contra a seleção do Peru, cara, eu acho que nós temos que... óbvio que nós temos favoritismo por estarmos jogando em casa, mas a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que a gente não pode levar isso para dentro de campo, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho que a gente vem fazendo, e chega ali dentro de campo, nem pensar nisso, nem pensar em favoritismo, é apenas jogar e mostrar nosso trabalho. O Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Na primeira partida com os peruanos, o Brasil conseguiu fazer 4 gols. Podemos dizer que estamos no melhor momento do time? Cara, foi um jogo muito difícil contra o Peru, se vocês não se lembram ali. O primeiro tempo foi bem complicado, é uma grande equipe. E depois tivemos alguns outros jogos e a gente viemos crescendo ao longo do campeonato, ao longo do torneio. Cada jogo, óbvio, você vai se adaptando mais ao gramado, vai se adaptando a tudo, ao clima. Muitos jogadores vêm de fora. Então, a gente vem crescendo. Acho que estamos num momento muito bom. E, como eu falei, manter, levar isso para dentro de campo, para a gente procurar fazer o nosso melhor. O Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, pergunta, e também é uma dúvida, é uma pergunta semelhante à da Amanda Gil, do Portal Metrópolis. Depois dessa sequência no time titular, é possível dizer que este é o seu melhor momento na seleção brasileira? Cara, acho que sim. Fico muito feliz de poder ter essa sequência com o professor aqui na seleção brasileira. E estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa, né, que é sempre uma honra para a gente. E poder estar jogando, vim jogando nos últimos jogos, para mim é maravilhoso. Melhorar a adaptação com meus companheiros ali no dia a dia. Então, isso para mim é muito importante. Espero continuar fazendo um grande trabalho, manter e melhorar cada dia, né? Procurar melhorar também o trabalho para que possa continuar ajudando a nossa equipe, continuar colocando nó ali na cabeça do professor, né? Para que eu possa continuar fazendo um bom trabalho aqui. O Juan Alejandro Garrado, do Enel Camarim. Fred, a seleção já enfrentou 5 equipes nessa Copa América. Qual foi a mais difícil de enfrentar? Todas. São grandes equipes aqui, né, na Copa América, grandes times que vêm num jogo contra o Brasil, vêm jogar, posso dizer, o jogo da sua vida, né? Então, todos os jogos são difíceis. Agora posso dizer que o último foi muito difícil, mas esse vai ser muito mais, né? Posso falar isso, porque a equipe do Peru é uma equipe que vai vir motivada, vai vir querer buscar a vitória contra o Brasil. Como eu falei, vai ser o jogo da vida deles e a gente tem que estar preparado, não existe jogo fácil. Como eu já disse aqui, o jogo contra o Peru foi um jogo muito difícil. Mas nós procuramos ali, nós fizemos nosso trabalho para tentar tornar o jogo mais fácil para a gente, né? Então a gente tem que correr, tem que se doar ao máximo ali para a gente tentar virar o jogo para a gente. E é o que a gente vai fazer amanhã. Vamos tentar fazer um grande jogo, porque vai ser um jogo muito difícil. Agora uma pergunta que reúne aqui o tema levantado por 4 jornalistas: o Carlos Llanos, do Semáforo Deportivo, o Javier Aparício, da Rádio 10 de Salta, na Argentina, Luiz Felipe Gonzalez, do Minuto Informativo, e também o Sérgio Maximiliano, do Medios Província La Rioja Chepes. Todos eles falam sobre o mesmo tema, mas eu vou te fazer uma pergunta que representa essa dúvida. Considera que, dessa vez, o Peru pode ser mais competitivo contra o Brasil do que nas recentes partidas pela Copa América? Cara,
Eu creio que sim, como eu falei, é uma equipe que vem atuando muito bem, tem grandes jogadores ali, alguns que já jogaram aqui no Brasil, muitos conhecem. E vai ser o jogo da vida deles. Estamos numa semifinal de Copa América, num jogo contra o Brasil, que é na nossa casa. Então eles vão procurar fazer um grande jogo. Eu acho que é uma equipe que tem uma consistência grande, eles tentam jogar também. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Temos que estar preparado para o gramado, para o clima, para tudo, para a equipe dele, se vier jogando, se vier defendendo mais. Então a gente tem todos os planos ali, vamos estar preparados para que a gente não possa ser surpreendido e possamos sair vitoriosos. Gabriel Carneiro, do All Sport. Na sua visão, o que o Chile acertou na marcação no primeiro tempo do jogo passado, que fez o Brasil só conseguir 2 chances de gol? Como vocês se prepararam para evitar isso de agora em diante? Cara, o Chile é uma equipe que tem muita qualidade também, que tentam pôr a bola no chão e jogar. E nós fizemos um bom primeiro tempo nesse jogo contra o Chile. Acho que eles não tiveram quase nenhuma chance, nenhuma, se não me engano, não tiveram chute a gol. E nós defendemos muito bem e conseguimos jogar bem. Como você falou, tivemos 2 chances ali. Infelizmente não conseguimos fazer reverter em gol, mas no segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol logo no começo do jogo. Então é uma equipe que tem uma qualidade, é uma equipe que sabe jogar também, mas como eu falei, fizemos um grande jogo, não deixamos ser surpreendido, e foi importante para a gente sair com essa vitória. Foi uma grande vitória, por sinal. Última pergunta do Kim Beluco, do Futebol Interior. Nos últimos jogos, o Brasil não teve dificuldades para vencer o Peru e, do outro lado da chave, a Argentina vem realizando um grande campeonato. Internamente, vocês já conversam sobre um possível Brasil e Argentina na final? Cara, claro que não. A gente ainda tem que esperar. A Argentina tem um grande adversário também. E nós temos um grande adversário que é o Peru, então a gente nem pensa no jogo da final, estamos pensando no amanhã, que é o jogo do Peru. E a gente tem que fazer o nosso melhor. Se a gente pensar lá na final e não pensar no jogo de amanhã, a gente pode ser surpreendido, é isso que a gente não quer. Então a gente só pensa realmente no Peru e para a gente fazer um grande jogo. Tite, qual o perigo de enfrentar uma seleção que conhece a seleção brasileira tão bem? As 2 equipes elas têm já uma tradição de enfrentamentos dentro da competição da Copa América. Ela fez na última Copa América a sua final. Ela também se enfrentou em fases de grupo, ela se enfrentou nas eliminatórias. E a partir daí termina qualquer que seja a observação, qualquer que seja a confirmação de prognóstico, de situações. Jogo diferente, situações diferentes, momentos diferentes, equipes diferentes, realidade diferente, jogo mata, né, com um nível de exigência muito alto. Joga melhor para passar, esse tenho certeza que é o nosso objetivo, entendo que também seja do Peru. Se aprofundando nisso que vem o Eduardo de Menezes, da ESPN Brasil Fox Sports. Na primeira fase, você elogiou muito a equipe do Peru e agora, como montar uma estratégia tendo atuado contra eles recentemente? A equipe do Peru, como o Tite falou anteriormente, é a equipe que a gente mais enfrentou, é a seleção que a gente mais enfrentou. A gente vai para o 7º confronto, né? Jogos muito difíceis, com exceção do primeiro jogo da Copa América passada. E os jogos recentes agora da eliminatória, e esse jogo que foi 4-0, mas foi um jogo muito duro. Primeiro tempo. A criação dos gols foi só no final. Os gols aconteceram que deram o placar elástico no final. Então a gente conhece bem o Peru nos conhece também. Trabalhamos hoje o último treinamento com as nossas estratégias ofensivas e defensivas. Eles perdem um jogador importante que é o Carrijo, ganham outros jogadores como ganharam recentemente, como o Penha meio campo, como o Lapadula atacante, que são jogadores novos da seleção, né? Agora a possibilidade de ter um Garcia em campo também. Mantém jogadores experientes e qualificados, como o Trauco, como
o Yotun, como o Cueva, né, que são jogadores de nível, uma equipe agressiva, que marca médio muito forte. A gente estudou, tem estudado, tem o mesmo conhecimento, né, e buscamos trabalhar para isso. O Edson Viana, da TV Globo. Você tem alternado jogadores de criação no meio que, quando saem do banco, têm entrado bem. Mas, às vezes, nem tanto quando começam jogando. O que você espera do jogador que entra ali e o que ele deve fazer para te convencer a ficar? Quem fez a pergunta? Edson Viana. Edson, o futebol é um jogo com muitas variáveis. Talvez não. Seguramente é o jogo de esporte coletivo com o maior número de variáveis que tu não consegue controlar. Vamos colocar alguma delas. Quando uma equipe vem marcar, normalmente mais marcar, no primeiro tempo ela se desgasta mais, no segundo ela abre mais espaços. Às vezes tu tem num setor um jogador mais marcador ou um menos marcador. Por vezes as construções, quando a equipe ela tem um gramado bom e ela consegue construir, tu vai explorar um setor mais. Então, são muitas variáveis. O que a gente procura traduzir e trazer para os atletas é que eles mantenham um padrão. Mas essas oscilações e essas variáveis, ela é da compreensão daquele que é o esporte com maior número de variáveis que não são controladas. Diferente do basquete, diferente do voleibol. E que a efetividade, por vezes, ela fala mais alto do que o melhor desempenho. Pergunta do Kevin Pacheco, do RPP Notícias. Qual a sua opinião sobre a participação de Gianluca Lapadula na seleção peruana? E se você acha que a seleção perde muito com a ausência de André Carrijo? Começar pela última, o Carrijo é um dos jogadores que mais tem atuado, né, pela seleção peruana, um jogador que mescla criação com jogada no terço final, jogador de força, jogador inteligente, é uma referência da equipe, né? E o Lapadula é uma novidade, né? O Lapadula vem nos últimos jogos buscando um espaço que o Peru sentiu muito com a saída do Guerreiro. Os últimos 3 atacantes centrais que o Peru usou, o Farfán não está na Copa América, Rui Dias também não está na Copa América. E o Lapadula é uma referência nova, um jogador que ataca muito espaço, jogador de força e que tem feito gols, né? Então é um jogador importante, a gente está atento a esse detalhe. E com essa resposta você atendeu também aqui uma dúvida do Jean Paul Quadros, do American Television. Vamos agora para Rafael Zarco, do Globo Esporte. O senhor começa alguns jogos com Paquetá, outros com Everton Ribeiro. Um dos dois vai substituir Gabriel Jesus. Seja quem for, a ausência de Jesus modifica seu sistema para esse confronto contra o Peru? Basicamente uma equipe equilibrada, onde ela tem 2 jogadores que atacam espaço, que são atacantes verticais, uma composição com 2 articuladores e com 2 médios. Essa é a ideia. Se ele é de lado, se ele é de centro, aí eu não vou falar porque é também um momento estratégico nosso, importante. Agora, o que é mais importante é enaltecer o trabalho dessa equipe toda. E está aqui o técnico para reconhecer um trabalho que ele vem modificando nomes de um jogo para outro, quem tem mantido um padrão, né, que vem em alguns momentos, conforme a necessidade do jogo, busca de um jogador mais técnico, e aí tu tem Everton, um jogador um pouco mais de força de imposição de chegada, tu tem o Paquetá, se tu tem um jogador de imposição, tu tem Fabinho com o Casimiro, mas aí tu quer um jogador com Rodinha, tu tem Fred, tu tem Douglas, e criar essas possibilidades todas é que eu vejo como uma equipe ela se fortalecer. Para usar alguns dos exemplos da variação que a gente tem feito em termos de escalação. Os 3 zagueiros jogando muito, Militão jogando muito, Thiago e Marquinhos. Então tu tem aí, fica com um leque de opções e nesse momento ele é fundamental a preparação de toda a equipe e desses jogadores que têm muito feito a diferença quando tem entrado. Maurício Savarese, da agência Associated Press. Vocês entendem que existe alguma diferença fundamental entre o futebol praticado hoje na Copa América e o da Euro, se é que estão conseguindo, né, assistir aos jogos de lá? A diferença... Como é o nome dele, não? O nome dele é Maurício Savarese. Maurício, nós começamos com aquilo que eu falei de variáveis muito importantes, me ajuda a complementar depois, que a gente fica sem referência para comparar.
A comparação já por si só ela é muito difícil. Aí tu fica sem referências importantes para fazer. Ela começa com tempo de preparação, ela passa por público no estádio, ela passa por gramados de grande qualidade. Isso tem uma série de variáveis que é muito difícil tu fazer uma comparação e trazer essa. Então a gente tem que buscar unicamente. Eu acho que vai estar a Dinamarca, né? A República Tcheca estava na iminência, ou República Tcheca e Dinamarca, de ser uma das 4 equipes finais da Euro como surpresa. Então tu tem que olhar de uma forma mais profunda, senão fica uma situação, sabe, meio aleatória, de querer ter opinião para tudo, de defender situações todas. Não, tem que aprofundar o tema. Eu não tenho condições porque eu não estou devidamente aprofundado em relação à Euro, né? E até para fazer o comparativo, mas a gente tem que ter, e eu tenho, bastante cuidado em termos comparativos. A Marina Granziera, da Caracol TV. Os 4 técnicos que estão na semifinal já estiveram na semifinal de 2019. 3 deles, incluindo você, Tite, vêm com um processo de alguns anos em suas seleções. Você que já jogou contra esses técnicos nos últimos anos, vê evolução nesses projetos? As seleções sul-americanas estão evoluindo? Começando pelo próprio Peru, que a gente tem enfrentado mais, né? A equipe que fez uma grande Copa, uma boa Copa de 2018. O trabalho do Careca é um trabalho de altíssimo nível, de novo chegando numa fase decisiva, como chegou na final do ano passado. Ele remontou a equipe do momento difícil que ele vem passando nas eliminatórias para a Copa América. Só teve um resultado negativo, que foi a derrota para a gente. Então é uma equipe que cresce, uma equipe com renovação. Muitos jogadores importantes não vieram para cá. O mesmo acontece com a Argentina, né? O Scaloni também tem feito um trabalho descobrindo novos atletas, a cada dia trouxe novos atletas para essa competição. A Argentina tem feito uma competição de nível. E o professor na Colômbia, ele é um trabalho novo, ele sai do Chile para assumir uma Colômbia ainda descobrindo algumas situações, ainda remontando uma Colômbia que trocou de técnico muito, né? É a que mais trocou de técnico, né? E se encontra já dentro da competição fazendo grandes jogos. Vai ser um jogo duro também do outro lado, né? Acredito que as equipes que mereceram essa classificação estão na semifinal e são 2 decisões difíceis. Então, 3 equipes que estão evoluindo com o mesmo treinador e uma que está ainda começando um trabalho. Mesmo assim, o Rueda conseguindo uma classificação extremamente importante, num muito bom jogo. Foi muito bom jogo. Uruguai e Colômbia foi muito bom jogo, jogo jogado, de qualidade técnica individual das 2 equipes. Quem deu para apreciar um espetáculo de qualidade. E só para completar, que é interessante que o próprio Uruguai também, numa renovação, fez um grande jogo, como a gente falou, e antes do jogo da Colômbia também, encontrando uma nova formação, né? Todas as equipes testando também formações, ajuste de formações. O Peru me parece a única que vem repetindo uma maneira de jogar, renovando nomes, mas repetindo uma maneira de jogar. Vamos aqui para a reta final da coletiva. A pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Mesmo sem confirmar o time, é possível contar se você teve alguma dúvida sobre a escolha do substituto do Gabriel Jesus ou foi uma escolha natural? Dúvidas pela qualidade das equipes, pela qualidade dos atletas e pelo nível de desempenho que eles estão tendo ao longo da competição toda. Invariavelmente, quando tem entrado bem. Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Você sempre apostou no futebol do Lucas Paquetá. Quais são as qualidades dele na seleção brasileira? Eu gosto de quem joga bem, eu gosto de bom atleta, eu gosto de boa pessoa, eu gosto de uma... Eu não tenho preferência de Lucas, a gente teve momentos que ele não foi convocado, teve outros momentos que foram outros atletas convocados, a gente tenta medir, na medida do possível, humanamente, aquilo que a gente entende como ser justo, dentro de uma ideia de futebol que a gente tem. É um dos 9 atletas sub-23 que a gente tem no grupo. É um atleta que, saindo do Flamengo, com pouco tempo no Flamengo, não conseguiu fazer um bom campeonato pelo Milan, não conseguiu performar bem. Já no Lyon, ganhou nos últimos 3 meses, ele foi escolhido 2 vezes
o melhor jogador do campeonato, tem desenvolvido funções diferentes dentro do Lyon e com a gente cresceu muito nos trabalhos. Importante esse período aí de 36 dias que a gente está junto com os atletas, que a gente consegue ter uma continuidade de trabalho e fazer com que eles cresçam, né? E que a gente consiga observar de uma maneira melhor. Então vive um grande momento, tem entrado bem e complementando essa resposta com a resposta anterior do Tite, esses atletas sub-23 e atletas também experientes que vêm pela primeira vez, com poucas convocações, tem nos dado grande resposta dentro dos jogos. Não só nos treinamentos, mas dentro dos jogos, nas oportunidades que tem recebido. Vamos para as duas últimas. Agora é a da Kiyomi Nakamura, da Easy News. Ela destaca que durante as transmissões dos treinos, das atividades da seleção na CBF TV, os torcedores têm participado com intensidade, feito comentários efusivos, falando sobre a seleção, e muitos desses comentários são até lidos durante a transmissão. Apesar de não ter público no jogo, Tite, vocês sentem o carinho e o entusiasmo da torcida de alguma maneira? Eu posso falar por mim particularmente, eu procuro me filtrar muito de todos. Eu não tenho rede social, eu procuro não ler rede social absolutamente nada. Eu digo assim que o jogo que nós, da comissão técnica e os atletas jogamos é um jogo diferente da imprensa, é um jogo diferente da torcida. É um jogo mental, onde a gente fica tão envolvido, tão absorto no nosso trabalho, na busca dos detalhes, na busca de preparação, que ele abstrai todos. Eu, particularmente, sou assim. Claro que a gente fica sabendo de alguma forma, e claro que a gente fica contente quando eles são elogiosos, mas a gente sabe que o futebol ele te traz paixão e na proporção exata do resultado ele te traz o elogio, o contrário é da mesma forma. Entender isso com naturalidade, aquilo que o esporte exige que a gente tenha de lucidez, de discernimento, de serenidade, de enfrentar essa atividade que ela é bastante exposta. E o carinho que a gente tem recebido nos hotéis, né, por onde a gente passa. Nesse período que a gente está junto, passamos em Porto Alegre, teve carinho do torcedor na saída, né, na nossa chegada, na saída do hotel, nos translados para treino. Aconteceu em Brasília, tem acontecido direto aqui no Rio, sempre cheio de torcedores nos esperando dentro do hotel, ali no espaço que eles podem ficar. Os jogadores atendem, os jogadores sentem esse carinho. É a relação que a gente tem e que a gente valoriza, a relação direta humana. O grupo de segurança de Aloysio e tal, procurando eles ficarem separados com devida máscara, para ter os devidos cuidados, que tem assim uma coisa, mas com os devidos cuidados de todos. Joaquim, quem mais me ajuda? Fernando, Joaquim, Melo. Então esse pessoal todo também nos ajuda, nos dá suporte. Jefferson, Lincoln e Aloysio. Eu falei Fernandão. Comecei pelo maior, que é o Fernando. Obrigado. A última questão aqui é um combinado aqui entre as perguntas de Monique Danello, do TNT Esportes, e do João Moreira, do Movistar Deportes do Peru. Ainda que tenham se enfrentado, né, na primeira fase, Brasil e Peru, é possível surpreender ou ser surpreendido nesse jogo de amanhã? Não acredito. Nem a favor nosso, nem contra nós. Sabe por quê? Porque quando se monta uma estrutura de uma equipe, são alguns detalhes específicos que tu tem a condição que com 5 minutos de observação tu ajustar. Então, o que tem é uma vantagem técnica, o que tem é mais tempo, entrosamento da equipe, um entrosamento do técnico com a sua própria equipe, o momento do atleta, a qualidade técnica individual dele. Todos esses fatores, para mim, eles são... Eu não acredito em nó tático. As pessoas usam bastante isso, eu não acredito. Eu particularmente... Tanto foi a favor quanto contra mim. E toda vez que quando foi a meu favor, eu digo assim, não acredita, Tite, que esse elogio aí não é. Tu sabe que não é. O que tem, sim, às vezes tu tem um agudo do lado, tu tem 2 atacantes centrais, mas não é. É toda uma estrutura que ela deve envolver e a gente deva analisar junto esse conjunto todo, esses 2 aspectos, ou essas variáveis todas que elas são importantes no jogo de futebol. Como eu falei anteriormente, que é mais do que tudo, ele é um jogo mental. Principalmente em jogo único, é um jogo mental.